Isso, de projetar a nossa área de trabalho aqui para vocês. Aí vocês me falam se conseguem visualizar a área de trabalho. Conseguem visualizar? Tudo ok, Sim, professora. Ok. Bom, então, ontem, né, ia falar semana passada, mas não foi semana passada, foi ontem, né? Nós trabalhamos com 6, quer dizer, finalizamos, né? Já havia trabalhando já algumas, acho que 2 aulas aí anteriores, a questão, né, da eletroquímica. E aí a gente começou a falar um pouquinho aqui desse artigo, né? O conceito geral de corrosão. Na verdade, a gente, né, conseguiu ali fechar o que seria corrosão, que é, é uma corrosão, um processo resultante, né, da ação do meio sobre um determinado material. Isso aqui é importante, ação do meio, né? Porque o meio, ele é importante no processo de corrosão. E por quê? O que vocês, senhores, acham sobre isso? O meio seria importante e por que ele é importante? Ele que dá as condições, professor? Ele que dá as condições para que ocorra o quê? Foi quem falou, foi o nosso amigo, colega Lucas. Ele que dá as condições. As condições para quê, Lucas? Para que seriam essas condições? Tipo assim, para ficar favorável a troca de elétrons dos elementos? Isso, exatamente, para ficar favorável a esse fluxo de elétrons. Então, na verdade, o meio, ele é a nossa solução eletrolítica, né? E quando eu falo em solução, nós não trabalhamos esse conceito com vocês, mas tem lá um material lá na plataforma Moodle. Solução não é algo só no estado de agregação líquido. Eu tenho solução no estado de agregação sólido, eu tenho solução no estado de agregação gasoso. Certo? Então, eu tenho que ter condições para que eu tenha esse fluxo de elétrons, essa solução eletrolítica. E tem muitas vezes as pessoas imaginam exatamente aqueles conceitos gerais de uma pilha que nós trabalhamos. A pilha, né? Aquela pilha de Denner, que tem 2 semicélulas, e que coloca ali uma ponte salina, e coloca, né, o contato e tudo mais. Mas pilha, eu não preciso daquela estrutura, né, daquele formato para que aconteça. O que eu preciso? Eu preciso ter uma região anódica, que é onde ocorre o quê? Aumento de massa ou perda de massa? Diminuição de massa. Isso, aonde ocorre a reação de oxidação. Eu tenho que ter uma região catódica, onde ocorre o que? O aumento da massa, ou seja, onde ocorre a reação de redução. E eu tenho que ter uma condição para o fluxo dos elétrons, ou seja, uma ponte salina. E, logicamente, para que eu tenha essa diferença de potencial, tem que ter algo diferente. Uma das condições diferentes que nós acabamos comentando com vocês é aquela questão do potencial. Ou seja, eu tenho que ter metais, né, com potenciais diferentes, um com maior tendência em reduzir, e logicamente o outro com menor tendência em reduzir. Se eu tenho menor tendência em reduzir, eu tenho maior tendência em oxidar, é sempre o contrário. Né? O potencial de oxidação, ele é o inverso do potencial de redução. Então, se o de redução era menos 0,34 volts, o de oxidação vai ser o quê? Mais 0,34 volts. É o inverso, a reação inversa. Né? E aí o valor do potencial inverte. Bom, essa é uma característica para que ocorra a corrosão eletroquímica, que é a formação da pilha que nós comentamos. Mas, professora, é só essa? Então, se eu tiver, por exemplo, um metal que não tiver diferença de de potenciais nos elementos que constituem ele, ou seja, eu não tenho corrosão? O que vocês pensam sobre isso? Não teria formação da pilha, então? Professora, repete a pergunta. Sim. Se eu tiver uma liga metálica, porém essa liga metálica minha, ela é só composta de um único elemento químico, certo? Então, significa que eu não tenho diferença de potencial, porque eu só tenho um tipo de elemento químico.
Aí eu fiz a pergunta. Então, nesse caso, não tem como ter a formação da pilha, certo? Vocês concordam ou não? Professora, seria aquele processo não espontâneo? Isso, que é o processo que a gente comentou. O que é pilha que nós falamos? Para formar uma pilha, eu tenho que ter... Deixa eu só abrir aqui. Talvez a minha internet vai suportar. Eu já deveria ter baixado isso aqui, mas acabo esquecendo. No processo espontâneo que nós mostramos para vocês, na formação da pilha, que é um processo espontâneo, quer dizer, pilha, né, é a transferência de elétrons espontaneamente. E eu teria que ter uma diferença de potencial. Alguém com tendência em oxidar e alguém com tendência em reduzir. Agora, eu perguntei, se eu tiver uma liga composta pelo mesmo elemento químico, então eu não tenho essa diferença de potencial. Mas eu tenho a formação de uma pilha, dependendo das condições, posso ter ou não posso ter. Que é engenharia, controle e automação, né? Professora, acho que não poderia ter, né? Seguindo aquela tabela que a senhora mostrou de potenciais padrão de redução. Então, na minha opinião, seria não poderia ter, se fosse só de um composto. Se fosse só de um elemento químico, então, a estrutura, então eu não tenho diferença de potencial. É isso? E se eu não tenho diferença de potencial, eu não vou ter corrosão na sua concepção, né? Isso, professora. Tá, ok. Só um minutinho aqui. Esse aqui é o livro que está aí na plataforma Moodle para vocês. Eu gostaria que vocês pegassem esse livro e realmente, né, que assim, esse aqui como eu tinha dito para vocês, é a edição mais antiga, né, que a gente consegue baixar, ela livre, né, mas a gente tem edições mais recentes, né, e logicamente mais completas, mas é um livro que eu sempre falo, todo engenheiro tem que ter. Então, é um livro que vocês vão usar para o resto da vida, tá? Que a gente trabalha a parte bem básica, mas a gente trabalha dentro de um curso, né, que tem da química, que é chamado corrosão, um curso, né, uma disciplina chamada corrosão. E aí a gente trabalha todo esse livro, certo? Então, esse livro, ele é primordial para a área de engenharia. Ele inclusive, né, esse autor, o Vicente Gentil, é um engenheiro, tá, que escreveu um livro específico da química para os engenheiros. Bom, então, isso aqui que nós tínhamos falado, pilhas de eletrodos metálicos diferentes, certo? Então, que é a chamada o quê? Pilha galvânica. Vocês conseguem ver aqui? Conseguem ler aqui, Lucas? Tá nítido ou não? Tá sim, professor. Tá, eu vou pedir então você, Lucas, para ler. Deixa eu só ver se eu consigo marcar aqui. Eu tô sem, não tô na lousa, mas não consigo. Aqui eu tô Até cobre? na estrutura. Isso, até cobre. É um tipo de pilha. Aqui, ó. Pilha de eletrodos metálicos diferentes. Aí você, até cobre, por favor. Beleza, professor. É o tipo de pilha de corrosão que ocorre quando dois metais ou ligas diferentes estão em contato e imersos no mesmo eletrólito. É chamada de pilha galvânica. Por observações anteriores, sabe-se que o metal mais ativo na tabela de potencial de eletrodo é que funciona como anodo da pilha, isto é, cede elétrons sendo, portanto, corroído. Considerando-se, por exemplo, o caso do ferro em contato metálico com cobre e imersos em um eletrólito com água salgada, pode-se apresentar o esquema dessa pilha.
onde se indica o sentido de transferência de elétrons do ferro para o cobre. Tá, então aqui ele está citando um exemplo, né, de uma pilha composta por dois elementos químicos diferentes, ferro e cobre. E aí ele está dizendo, né, se eu tiver, né, eles imersos no mesmo eletrólito, ou seja, aquela solução eletrolítica, eu tenho condições de ter fluxo de elétrons e eu tenho uma área, né, um anodo ou uma área anódica e uma área catódica, um catodo, né, aonde eu tenho a corrosão e aonde eu tenho o depósito. Então, é o que nós tínhamos estudado anteriormente com vocês, né? E eu tenho, então, por exemplo, a corrosão. Agora, e aí ele vem mostrando toda a equação aqui, né, no caso, da formação da área anódica, da formação da área catódica, quem está oxidando, quem está reduzindo, né? E isso faz, então, eu ter, né, essa condição de formação da pilha. Mas eu não tenho só esse tipo de pilha. Essa é um tipo de pilha. Então, essa pilha que nós acabamos de colocar aqui para vocês, pilha de eletrodos metálicos diferentes. E é o que a gente estudou lá no ensino médio, né? E que nós trabalhamos novamente com vocês. Mas nós temos outras condições para a formação de uma pilha. Uma delas, né, é quando eu tenho, por exemplo, né, esse aqui depois a gente vai falar muito, vocês vão trabalhar, que é essa ideia de passivação e de ativação, que eu posso passivar e posso ativar uma determinada região, né, para que depois dela ativada, ela passiva. Vou só dar um exemplo típico do cotidiano, para vocês entenderem o que significa isso. Passivação, né, quem já usou aqui um material metálico de prata? Já usaram um anelzinho de prata, uma pulseirinha de prata? Com o passar dos dias que você está usando contínuo, o que acontece com esse material? Ela vai escurecendo. Vai escurecendo. Aquela película que vai se depositando em volta da prata, nada mais é do que o processo de quê? É o resultado da oxidação daquele material. Ele está corroendo. E é uma área o quê? Anódica. Mas aquela película que vai depositando escurecida, ela na verdade é uma película de passivação. Então, se você deixar ela ali em cima do material, o que vai acontecer? Ela vai impedir que a prata continue corroendo, porque ela vai impedir esse fluxo de elétrons. Então, a gente fala que é uma película passivadora. É o que nós fazemos, por exemplo, quando a gente está com um material metálico, um ferro, e o que a gente faz com aquele ferro? Nós passamos o quê? Uma resina, passamos uma tinta. Qual que é o objetivo de passar essa resina, essa tinta, numa determinada estrutura metálica? Impedir que essa estrutura... Pode falar, Salomão. Evitar o contato do material com o externo, com o ambiente? Isso. E o que é esse contato com o externo, com o ambiente? É onde eu contato com a solução eletrolítica, que a solução eletrolítica é que vai favorecer o quê? O fluxo de elétrons. Então, se eu evito esse contato, né, eu acabo inibindo, então, o fluxo de elétrons, então eu não tenho como ter a área anódica, ou, né, o anodo e o catodo. Né? Então, consequentemente, eu não tenho a formação da pilha, então eu não tenho a corrosão. Então, às vezes a gente vai lá e tira, né, aquele escurecimento, limpa, né, o escurecimento. Muitas vezes o pessoal usa uma pasta, né, básica, por exemplo, de creme dental, né, que é básico, e ele vai remover aquela película. Aí vai continuar corroendo. Aí, de novo, você vai lá e remove. O que vai acontecendo com a massa do seu anelzinho de prata, por exemplo, seu utensílio de prata? Ela vai aumentando ou ela vai diminuindo? Diminuindo. Vai diminuindo, né?
Então, isso não é interessante. Interessante que você deixe aquela coisa escurecida, porque ali é a película de passivação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nas apresentações de vocês, nos capítulos que eu vou separar para vocês, e a gente vai entrar com mais detalhe. Mas só para dar uma ideia, né, o que seria essa ideia de passivação. Bom, vamos ver aqui um pouquinho o que seria pilha de ação local. A gente só está passando uma varredura aqui, só para a gente entender aquela pergunta que nós fizemos no início. Lucas, lê para nós também, você consegue visualizar aqui? O que é que eu aumento? Cadê o aumento aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Melhorou? Pilha de ação local. Eu vou pedir para você ler até a figura 4.7 para nós. Consegue? Consigo, senhor. Observa-se experimentalmente que o zinco de alta pureza resiste a mais à ação de ácido sulfúrico diluído que o zinco comercial. Aparentemente, o ataque é feito uniformemente sobre toda a superfície do zinco comercial, mas, se observado sob o microscópio, verifica-se que o desprendimento do hidrogênio gasoso ocorre somente em determinados pontos da superfície do zinco. As impurezas, que são ferro, carbono e cobre, normalmente presentes no zinco, funcionam como microcatodos, funcionando o zinco como anodo. Esquematicamente, tem-se, no caso de zinco imerso em solução de ácido sulfúrico, o aspecto observado na figura 4.7. Certo. Então, o que ele está falando aqui? Eu tenho uma liga metálica de zinco, mas eu não tenho, né, apesar dele ser, né, um zinco, né, um zinco comercial, eu tenho, então, algumas impurezas. Quais são? Ferro, carbono e cobre. E esses pontos onde eu tenho ferro, carbono, cobre, né, então, o zinco funciona como o quê? Um microcatodo. O que seria isso? Um microcatodo. Micro, pequeno. Pequeno o quê? Um pequeno agente redutor? Isso. Pontos onde eu tenho que Aumento da massa? aumento da massa. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que as impurezas ferro, carbono, normalmente presença de zinco, né, funciona como microcatodo, na verdade, as impurezas, né, que funcionam como microcatodo, e o zinco, né, como um anodo. Então, olha o que eu tenho. Eu fiz a pergunta trocada, deixa eu só voltar aqui. O zinco está funcionando como o quê? Uma região anódica, ou um anodo. E esse termo, né, ânodo, ele, na verdade, vem com acento e vem sem acento. Há uma confusão, né? Na verdade, toda proparoxítona não leva acento, né, pelas regras. Então, é um ânodo, né? Mas aí, depois, algumas literaturas mais antigas trazem anodo, né? Então, por isso a dificuldade da leitura, né? Mas eu posso dizer que é um ânodo e um cátodo, né? Apesar daqui tá aparecendo sem um acento. Vamos discutir as regras gramaticais, não, mas voltando aqui, pessoal. Então, o zinco, ele está na condição, né, da região que está sofrendo oxidação ou redução? Oxidação. Oxidação, né? E, logicamente, o ferro, o carbono e o cobre, né? Na verdade, o cobre aqui e o ferro está na região que está sofrendo o quê? Redução. Então, eu tenho essa pilha, por que eu chamei pilha de ação local? Quando os ânodos e cátodos estão em contato direto em uma presença de um eletrólito, formando o que alguns autores chamam de pilha de ação local. Ou seja, são pontos, né? É uma liga metálica que ela é quase que perfeita, quase que só composta por um elemento químico, mas ela tem algumas impurezas. E essas impurezas
que vai dar condições, nesse caso, para gerar a formação de uma pilha. E, principalmente, ele falou, ela, né, mergulhada, né, numa solução, num eletrólito. Então, eu tenho que ter condições do fluxo de elétrons. Então, eu chamo isso de uma pilha de ação local. Ainda, você pode falar, professora, mas ainda continua tendo o quê? Uma diferença de potencial. Ou seja, é uma liga metálica que contém elementos químicos diferentes. Alguns têm tendência, então, de oxidar e outros com tendência em reduzir. Então, é difícil eu ter, né, uma condição que eu tenha uma pilha, ou seja, uma liga só composta por um elemento químico. Mas eu posso ter? Posso, né? Vamos ver essa agora, pilhas de concentração. A gente só está passando aqui no livro para dar uma olhadinha nesses tipos de pilhas possíveis. Deixa eu ver aqui. Lucas, mais esse parágrafo aqui, por favor. Existem casos... Beleza. Existem casos em que se tem materiais metálicos da mesma natureza, mas que podem originar uma diferença de potencial, ocasionando o processo de corrosão. Isto ocorre quando se tem um mesmo material metálico em contato com diferentes concentrações de um mesmo eletrólito ou em contato com o mesmo eletrólito, porém em locais em que teores de gases dissolvidos são diferentes. Tem-se no primeiro caso a pilha de concentração iônica e no segundo caso a pilha de aeração diferencial. Aqui que nós queremos chegar, que foi a pergunta que eu fiz para vocês inicialmente. Vamos voltar lá naquela pergunta. Eu falei, é possível ter corrosão em uma liga metálica de mesmo elemento químico que não tenha impureza? A gente acabou de mostrar um ali, né, que eu tenho aquela de ação local, que eu tenho pequenas impurezas, e as pequenas impurezas podem funcionar, no caso ali, como micro, né, cátodos, ou microcátodos. Agora, no caso, só um elemento químico, também ainda posso ter a formação de uma pilha. Mas como, professor, não tem diferença de potencial? Como é que forma essa pilha? Mas eu posso ter, né, diferentes concentrações. Então, se eu tenho diferentes concentrações de um mesmo eletrólito, ou em contato com o mesmo eletrólito, porém em locais em que os teores de gases dissolvidos são diferentes. Então, se eu tenho uma oxigenação diferente, ou se a concentração do eletrólito num ponto é diferente do outro ponto, eu tenho uma heterogeneidade. E se eu tenho uma heterogeneidade, eu posso ter condições de formar uma diferença de potencial, não pela a tabela de potenciais de um elemento em relação ao outro, porque o elemento é o mesmo, mas pelas condições do meio. E isso eu vou gerar, então, uma área anódica e vou gerar uma área catódica. E se eu tenho a condição de geração de uma área anódica e uma área catódica, eu tenho, então, uma pilha. Então, é difícil de não formar pilha, mesmo eu trabalhando com o mesmo material? E isso é que faz, então, né, dos grandes problemas que nós temos hoje. Tá? Nós vamos, esse capítulo aqui, ele vai ser melhor discutido nas apresentações, eu só estava mostrando aqui. Então, a gente tem uma diferença, né, pilha de concentração iônica, que é essa que nós acabamos de falar. Nós temos ainda, né, pilha de aeração diferencial, que é uma outra tipo de pilha. Pilha de temperaturas diferentes, ou seja, se eu tiver variação na temperatura, eu posso gerar uma área anódica e uma área catódica, mesmo material, certo? Então, há uma dificuldade para eu não gerar pilha. Então, não é só aquela ideia inicial, aí eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Aquela ideia inicial que
se eu trabalho com potenciais mais próximos ou o mesmo elemento químico, eu não tenho corrosão eletroquímica. Então, moral da história. A corrosão eletroquímica é muito difícil de ser controlada. Porque as variáveis são inúmeras, desde concentração, oxigenação, temperatura, tensão. Quem já viu, por exemplo, quando você tem uma estrutura metálica e que você... Cadê aqui? Eu acho que tinha alguma coisa aqui dessa imagem que eu estou querendo colocar. Você aqui tem. Não, aqui não, mas... Quando a gente tem uma estrutura metálica, vamos pensar nessa aqui. E quando a gente faz... Eu queria onde a gente faz o ajuste, por exemplo, onde você vai colocar o parafuso ali e apertar a rosca ali. Aonde que começa a corroer? Quando você dá um torque numa determinada região da estrutura metálica, onde ali você aumenta a tensão. Aonde que começa a corrosão quando começa a corrosão na estrutura metálica? Eu não achei nenhum modelo aqui, talvez no livro, deixa eu ver lá. Vocês entenderam a pergunta ou não, pessoal? Na rosca do parafuso? É na rosca do parafuso. Por quê? Porque quando você aplicou o torque, gerou muita energia e que foi transformado em calor e teve essa variação. Você tem ali uma tensão naquele ponto. Quando você tensiona aquele ponto, né, uma pressão naquele ponto, você vai causar uma diferença de potencial. Aqui eu não tenho, né, nesse livro aqui não tem. No livro mais recente a gente tem umas imagens legais. Que você vai exatamente, né, aqui as formas de corrosão, a gente vai trabalhar daqui a pouco, mas queria achar um modelo que eu estou falando para vocês. Ali vai ter algo diferente em relação a toda a estrutura. Então, quando eu gero algo diferente em relação a toda a estrutura, ali eu gero uma área anódica e vai gerar, então, uma diferença de potencial. Então, eu tenho a corrosão, nesse livro aqui ele não traz as imagens. No outro livro que eu tenho, ele traz as imagens coloridas e dá para a gente perceber nitidamente isso. Mas todo mundo já viu isso quando você parafusa uma placa metálica, por exemplo, a corrosão vai começar exatamente aonde você forçou ali para poder ajustar aquele parafuso. É exatamente ali que é a área nossa anódica. Ocorreu a diferença de potencial. Certo, professora? Pessoal? Sim. Também quando você pega uma chapa metálica e você lixa ela, tipo, ou com uma lixadeira, ou até mesmo com aquelas lixas de mão, lixa de fita, também é aquela área ali que começa a enferrujar, tipo, em pouquíssimo tempo. Então, você tem lá um carro seu, né? Você está com muito carinho com o carro e tudo mais, aí passa alguém e faz um risco lá na porta do seu carro. Já aconteceu isso com vocês? Aonde que começa a corrosão? Na área que já não está mais protegida pela tinta. Isso, que eu tinha ali uma área de passivação. Então, eu rompi aquela área de passivação, logicamente, aquele ali é o ponto da minha heterogeneidade. Então, é ali que vai ser a minha área anódica, é ali que vai começar a corrosão. Então, quando eu retirei a película num determinado ponto, se eu tivesse retirado a película, né, a pintura do meu carro toda, a corrosão vai acontecer, porque eu não consigo tirar de uma forma totalmente homogênea. Né? Alguns pontos eu vou aprofundar mais a lixa, outros não, é o que você acabou de falar, Salomão. Mas, se eu conseguisse fazer de uma forma bem uniforme, a corrosão ia ser retardada. Mas, se eu tenho um ponto onde ele é diferente dos outros pontos, eu tenho uma região heterogênea. Se eu tenho uma região heterogênea, eu tenho uma condição de formação de uma pilha, um processo espontâneo, uma diferença de potencial.
Então, isso que eu queria dizer para vocês lá no início. A corrosão eletroquímica, ela acontece quando eu tenho diferença de potenciais. Mas, e aí é um processo espontâneo. Mas não é só quando eu tenho elementos químicos diferentes. É quando eu tenho condições diferentes, seja ela com relação a o elemento, seja ela com relação à temperatura, seja ela com relação à oxigenação, seja ela com relação à tensão, ou seja ela com relação à concentração. Tudo isso vai poder gerar uma diferença de potencial e vai poder formar uma pilha. Tá claro isso, então, ou não? Então, a corrosão eletroquímica é uma das mais difíceis de serem controladas, porque é um processo que natural, espontâneo, a partir do momento que eu tenha uma heterogeneidade. Qual é o caminho hoje que nós temos tentado? É o trabalho na área de nanopartículas, né? Qual é o objetivo de desenvolver cada vez mais a área de nanopartículas? Da ciência de novos materiais. Qual é o nosso objetivo? É cada vez mais ter domínio com relação à homogeneidade. Trabalhar com materiais mais homogêneos possíveis. Porque se eu tiver um material mais homogêneo possível, eu não vou ter diferenças de potencial. Se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho, então, o processo espontâneo de transferência de elétrons. E se eu não tenho o processo espontâneo de transferência de elétrons, eu, então, vou minimizar a corrosão. Mas trabalhar com algo totalmente homogêneo, a gente não existe ainda. Tudo é heterogêneo. Ah, professor, mas eu estudei lá em soluções, solução é uma mistura homogênea. Não é assim que você estudou? Solução é uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea é uma solução? Solução é uma mistura homogênea. Essa frase está correta? Solução é uma mistura homogênea. Sim. Toda mistura homogênea é uma solução? O inverso está verdadeiro? Às vezes ela pode se tornar uma liga, não? Mas uma liga metálica pode ser uma solução. Solução é uma mistura homogênea, mas nem toda mistura homogênea é uma solução. Por quê? Porque a solução depende do tamanho da partícula do soluto em relação ao solvente. Então, a ideia de solução é que a gente tenha uma partícula do soluto cada vez melhor distribuída no meu solvente, de uma forma homogênea, daquela forma que se eu retirar uma alíquota, ou seja, uma pequena amostra daquela solução, ela represente a minha solução de fato. Porque o que acontece, pessoal? Quando eu tenho lá, por exemplo, sal de cozinha, solubilizado, solvatado em água. Nós falamos que a gente tem uma solução, uma mistura homogênea. Eu avalio e eu vejo só uma única face. Mas depende muito do tamanho das partículas que estão solvatadas, porque os íons, eles vão, na verdade, aglomerar. De que forma que eles vão aglomerar? Eles vão aglomerar de uma forma que eu vou ter. Ixi, voltei aqui, né? Acho que eu vou voltar. Só um minutinho. Só voltando aqui. Deixa eu só escrever aqui, depois eu volto no artigo de novo. Se eu tiver, né, o aglomerado, então, lá, de cátions, não é assim? E em volta dele eu tenho o quê? Eu tenho os ânions.
Assim, eu formo esse aglomerado, né? Aí, novamente, eu venho aqui, ó, com o aglomerado cátio, 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 e aqui eu venho com os ânions. E aí eu formo esse aglomerado. E assim eu vou formando, né? Se eu tenho aqui um recipiente com essa solução, seria a ideia, né? Mais ou menos isso. Bem grosseira, mas é mais ou menos isso aqui. Se eu tenho um recipiente com essa nossa solução, e eu quero aqui, né? Bem, tirar uma alíquota desse recipiente, pode ser que eu retire aqui onde tem esse aglomerado, mas pode ser que eu retire aqui num ponto que não tem aglomerado. Então, esse ponto aqui é diferente desse ponto? É. Então, na verdade, né, a ideia de solução era a ideia que eu tivesse esse aglomerado distribuído de uma forma totalmente homogênea, mas isso não acontece. Então, a gente tem algumas correções para isso, dentro da química analítica, que a gente chama de atividade, de coeficiente de atividade, que está relacionado com concentração, que eu vou pegar e tentar fazer uma integralização disso, dizendo, eu corrijo isso matematicamente, porque se eu pegar nesse ponto, eu tenho um aglomerado, se eu pegar nesse, eu não tenho um aglomerado. Mas matematicamente eu consigo fazer uma correção, uma atividade, para que ela seja mais próxima do homogêneo. Ou, moral da história que eu estou querendo dizer para vocês, não existe solução. De fato, a gente usa o termo solução, mas de fato não existe. Por quê? Porque a gente não tem algo que é totalmente homogêneo. E aí é a corrida, né, da ciência de novos materiais, da nanotecnologia, no sentido de buscar, quanto mais eu conseguir chegar no micro, mais eu consigo aproximar isso da homogeneidade. E quanto mais eu consigo aproximar isso da homogeneidade, eu consigo aumentar a durabilidade do meu material. Professora, por que eu consigo aumentar a durabilidade de um determinado material, a vida útil dele, se ele for mais próximo desse homogêneo possível, ou dessa ideia do homogêneo possível? Por quê, pessoal? Por que a gente conseguiria trabalhar com a maior durabilidade, se o material for homogêneo? Porque não vai ter tanta troca, professor? Não vai ter tanta Porque eu não vou ter, então, uma diferença de potencial. E se eu não tenho uma diferença de potencial, eu tenho, então, melhor dizendo, eu não tenho, então, uma corrosão eletroquímica. Então, a homogeneidade, seja ela com relação aos metais, seja ela com relação às concentrações, seja ela com relação, né, à temperatura, seja ela com relação à tensão, se tudo for mais homogêneo possível, eu tenho menor possibilidade de ocorrer uma corrosão em determinado material. Isso é corrosão eletroquímica. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Uhum. Bom, vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, porque a gente precisa dividir os grupos, né? Eu acabo me empolgando. Corrosão química. O que seria corrosão química? Corrosão química, também conhecida como seca. Por que isso? Né? Porque, no caso da corrosão química, deixa eu só puxar isso aqui. Ela não tem o quê? A transferência de elétrons. Então, se ela não tem a transferência de elétrons, eu não tenho aquela condição, né, de formação de pilha. Eu vou, sim, ter um ataque de um agente químico, né, no material, onde vai degradar esse material. Vai degradar esse material por quê? Porque ali eu vou quebrar as ligações, seja as ligações primárias ou ligações secundárias. As ligações primárias que nós comentamos tanto, e as ligações secundárias, que são aquelas ligações entre as moléculas para formar substâncias.
E isso também vai causar o quê? Uma corrosão, né? Então, eu posso ter corrosão química, por exemplo, em polímeros. Quem já pegou, por exemplo, uma estrutura, né, de borracha, e com o passar do tempo, você pega nessa estrutura de borracha e ela começa a desfazer na sua mão. Já passaram por essa situação ou não? Já, sim. Já, tipo aquelas Já. liguinhas. Isso é uma correção, exatamente, aquelas liguinhas, né? E ela simplesmente você pega nela e ela, né, desfaz, né? Isso é uma corrosão química, né? São reações químicas provenientes da reação com oxigênio, mas não é uma transferência de elétrons. Não tem uma área anódica e uma área catódica, certo? E isso faz com que nós tenhamos também uma degradação da matéria. Então, se tem uma degradação da matéria, a gente tem, então, uma formação da quebra da estrutura, então é uma corrosão química. E a outro tipo de corrosão, deixa eu só chegar aqui no artigo, é a corrosão eletrolítica. Vocês já ouviram essa palavra? Eletrólise? Já. O que era eletrólise? É a passagem de elétrons por uma solução aquosa, ou líquida, na verdade. Pois é, mas então é uma pilha? Nós falamos de passagem de... É uma pilha, então? Posso falar que é uma pilha? Creio que sim. Então, lê para nós aqui, Salomão. Corrosão eletrolítica. Tá bem. A corrosão eletrolítica se caracteriza por ser um processo eletroquímico que se dá com a aplicação de corrente elétrica externa, ou seja, trata-se de uma corrosão não espontânea. Pronto, só até aqui, Salomão, obrigada. Depois a gente continua. Processo não espontâneo. Então, o que era o agravante lá da corrosão eletroquímica era um processo que, ou quer dizer, o que caracterizava, melhor dizendo, a corrosão eletroquímica era um processo que espontâneo. Né? Então, era um processo espontâneo, natural, que depende da diferença de potencial, e nós vimos que diferença de potencial depende de vários fatores. O principal deles, então, o fator que interfere em tudo é a heterogeneidade. Agora, na eletrolítica, eu posso ter as condições para que não tenha esse processo não espontâneo. Mas, um fator externo, uma diferença de potencial externa, pode causar essa transferência de elétrons. Então, eu vou inverter os polos da pilha. Aonde era positivo passa a ser o quê? Negativo. E aonde era negativo passa a ser o quê? Positivo. E isso pode acontecer quando? Pode acontecer. Quem já ouviu esse termo aqui, correntes de fuga? Já ouviram esse termo, corrente de fuga? Já. O que é corrente de fuga, Salomão? Dentro do nosso cotidiano que o pessoal chama aí, da área de eletrônica, né? O que seria corrente de fuga? Tá, eu não saberia explicar o certo, mas é algo como tipo, tu tem um fio, aí ele tá descascadinho em um local. Ali vai ocorrer uma fuga de corrente. Que é tipo a corrente que tá indo em uma direção, naquele espacinho ali que ela tá aberta para o ambiente, se ela encosta com alguma coisa que também ela consegue passar por ela, ocorre essa fuga. Então, quando eu tenho perda de elétrons, né? Elétrons circulam, se eu tenho condição de, como a gente falou, se eu tenho uma solução eletrolítica, eles vão embora. Então, eu tenho ali uma rede, né, de transmissão de elétrons, né, de energia, e se eu tiver perda desses elétrons, eles vão, né, como a gente fala, né,
isolamento, né, o fio térreo vai se distribuir ainda no solo. O solo é uma solução eletrolítica ou não? Não. O que vocês acham? Porque normalmente, né, quando eu faço aterramento, eu faço, né, e ali vai chegar naquela condição ali. Mas o solo, eu posso, pelo solo, ter ali uma solução, um fluxo de elétrons? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Temos aqui Professora, repete a 16 alunos. pergunta. O solo, ele pode ser uma solução eletrolítica? Eu acho Ou que melhor, sim. ele é uma solução eletrolítica? Eu acho que sim, porque dependendo do elemento químico que tiver nele, né, professora? O metal. Então, é excelente, o solo é uma solução eletrolítica, né? E dependendo das características desse solo, eu posso, né, tem diversas, quer dizer, ali eu tenho um laboratório rico, né, em elementos químicos, em rochas. Então, ali eu tenho fluxo de elétrons, eu tenho água, né, eu tenho ar, eu tenho uma série de elementos químicos presentes. Então, eu posso ali fazer um aterramento onde eu tenho ali a distribuição de elétrons, e esses elétrons vão circular. E, por exemplo, se eu tiver, né, isso é uma área complicada, pessoal que tem, né, poços de combustíveis. Então, aonde que estão os tanques, né, onde eu armazeno os combustíveis? Debaixo da terra. Isso, no subsolo. E ali, se chegar, por exemplo, um dos grandes problemas hoje, os postos de combustível, né, legalmente deveriam trocar os tanques a cada 10 anos, mas isso não acontece. Já viram postos de combustível trocando tanque a cada 10 anos? Porque esse é o grande custo que eles têm, né, quando eles montam ali o estabelecimento, é o tanque, né? E como é feito esse monitoramento desses tanques para não ter vazamento? É um dos grandes problemas, a gente tem vazamento direto de combustível no subsolo. Esse combustível cai no subsolo, vai logicamente chegar onde? Ao lençol freático, e aí tem regiões, por exemplo, cidades, de vez em quando aparece aí né, na mídia aí, uma cidade tal está com, né, contaminação do lençol freático com combustíveis de origem do petróleo. Por quê? O que aconteceu? E nós temos também, né, os nossos oleodutos, né? Hoje, por exemplo, Goiânia, o senador Canedo chega ao quê? O senador Canedo é onde está o ponto, né, de recepção do oleoduto que chega os combustíveis, né, para o estado aí de Goiás. E essa tubulação, toda ela é o quê? Subterrânea. E se houver um ponto nessa tubulação que chegar uma corrente de fuga lá? A estrutura dela é o quê? Estrutura metálica. Então, ali, né, vai ocorrer uma diferença de potencial. E se ocorrer uma diferença de potencial forçada, eu vou ter uma corrosão. Só que aí já não é uma corrosão eletrolítica. A eletroquímica, ela é uma corrosão eletrolítica, é um processo de eletrólise que é o inverso da pilha, provocada por um fator externo, ou seja, uma corrente externa. Também é algo complicado de lidar no cotidiano, no nosso dia a dia? É muito complicado. Bom, vamos lá, vou tentar ser mais sintético. E como minimizar os efeitos da corrosão? O que vocês acham? O que a gente deve fazer para evitar a corrosão ser mais acelerada? Qual seria o caminho? Lê esse primeiro parágrafo aqui para nossa Salomão. A corrosão. A corrosão é um permanente desafio ao homem, pois, quanto mais a ciência cria, evolui e a tecnologia avança, mais ela encontra espaço e maneiras de se fazer presente. Tá, aí lê mais esse outro parágrafo aqui, até inibidores de corrosão. Claro, às vezes,
O custo de um novo material que se substituirá o antigo é de 20 a 50 vezes mais alto, o que inviabiliza a reposição. Assim, na maioria das vezes, é necessário o emprego de uma técnica anticorrosiva. Os processos mais empregados para a prevenção da corrosão são a proteção catódica e anódica, os revestimentos e os inibidores de corrosão. Certo? Então, assim, ele traz aqui, né, anticorrosão, na verdade, anticorrosivo. É uma ideia se eu falar, cessou a corrosão completamente, isso não é possível. Mas a gente pode minimizar com esse monitoramento. E hoje é a área de tecnologia que mais se envolve, é nesse sentido, de buscar caminhos, como eu falei, nanotecnologia, ciência de novos materiais, com material cada vez mais homogêneo possível, e, logicamente, esse material no sentido de fazer revestimento, ou chamado como inibidores de corrosão, e ainda a gente tem dois processos, né, muito utilizados, principalmente esse, proteção catódica. E nós temos a proteção anódica, que nós vamos debater muito no nosso livro. Bom, eu vou abrir o livro agora, e lembra que eu tinha pedido para vocês lerem o artigo. Vocês leram? Sim, de novo uma Sim, linguagem então técnica, mas conseguiram ler. Eu vou pedir, então, eu preciso de 4 representantes aí. Quem são? Salomão, Lucas, os que mais conversam aqui comigo, que eu sei o nome. Cadê os restantes aí? Pessoal, bom dia. Preciso de 4 representantes. Professora, Ah, se dessa vez eu vou eu puder ser só um participante do grupo, eu realmente vou ficar, tipo, muito grata. Da última vez eu passei um pouquinho de nervoso. você ficou tensionado? Oh, mas eu estava contando com você. Deixa eu só pegar um caderninho aqui, só um minutinho. Vou precisar. Só um minuto. Eu preciso. Professora, pode deixar eu como representante. É porque geralmente eu e o Salomão, a gente é sempre do mesmo grupo. Então você vai ficar com o representante? Você é o Lucas? Isso, professor. Então eu vou pegar aqui. Lucas de quê? Lucas Jonas. Lucas Jonas. Uhum. Lucas Jonas da Silva. Isso é engenharia, controle e automação. Certo? Hoje são 4/3/2021. Então, Lucas Jonas da Silva. Eu preciso de mais 3 representantes aí. Quem mais se candidata a ser representante? Bom dia, pessoal. Senão eu vou ter que selecionar aqui. Breno, Bruno, Eduarda, Felipe, Grayson, Gregório, Igor, Jonathan, Lucas Borges Ferreira, o outro Lucas já entrou, Mariana, Matheus Ribeiro, o Salomão não quer, e Vanderlei. Quem aí se candidata? Preciso de mais Professora, 3. eu já sou do grupo Oi? do Lucas Jonas, tá eu e a Mariana. A gente já, como a gente já apresentou um trabalho antes, a gente vai tentar continuar com o mesmo grupo. Tá. Então, quem é que pode se candidatar aí? Eduarda? Pode se candidatar, Eduarda? Professora, eu tô na mesma situação do Salomão. Se a senhora puder me deixar dessa vez como participante, que da outra vez eu fui a líder do grupo, né? Vocês estão ficando, não estão querendo ser líder mais, não? O que está acontecendo? 1, 2, 3, eu preciso. Quem mais? Eu vou escolher, então. Vamos lá, então, vou escolher. Igor, pode ser representante de um grupo, Igor? Ah, não, professor, não queria, não. Não? Não. Felipe. Não, professora, essa semana vai estar corrido pra mim, não vai ter como eu ficar, não. Não é essa semana, não. Você vai começar para essa semana, mas a apresentação é na outra semana. Então, semana que vem eu vou estar muito ocupado. O problema é o seguinte, pessoal.
esse trabalho aqui, ele representa mais de 60% da nota do curso de vocês. Então, ele vai ser um trabalho demorado, demanda realmente dedicação. E não é só, por exemplo, o Lucas Jonas da Silva que vai falar. É a nota individual. Bom dia, professora. Bom dia, Matheus. Pode colocar eu. Muito bem, Matheus. Eu gosto de gente decidida. Matheus Luiz Bom dia, Barbosa. professora. Pode colocar eu também. Matheus Luiz, porque a nota é individual, viu? Barbosa. Quem mais falou aí para nós? Pode colocar eu, professora. Você é o Breno. É isso? Breno Martins? Isso, professora. Breno Martins. E preciso mais de um. Mais uma pessoa. Eu vou olhar aqui então e vou escolher. Eu mesmo. Quando a democracia não vai, a gente escolhe. Vanderlei. Pode ser, Vanderlei? Pode sim, professora. Muito bem. Vanderlei. Ok, então nós temos aí 4 representantes aí dos grupos, né? São 4 seminários, então. Vamos lá. Os temas são os seguintes. Aí eu vou dar o tema e esperar uns 2 minutos para vocês decidirem aí. E aí, lembrando que nós estamos aqui com 16 alunos, são 4 grupos. Então, cada grupo tem que ter, no mínimo, 4 integrantes. Tem que sair aqui os grupos, né? Aí, professor, tem outros alunos que não estão. Depois, os outros entram nos grupos aí que estão prontos já. Então, aqui nós vamos sair com 4 grupos, cada grupo com 4 alunos. Tudo bem? Combinado? Então, vamos lá. Lucas, Jonas, Matheus, Breno e Vanderlei. Quais são os temas? Vou pegar aqui o meu livro para ficar mais fácil, para eu não ficar abrindo. Não, eu vou abrir aqui um livro, só um minutinho. Já vou abrir o livro aqui com vocês, que eu já projeto ele. Se vocês visualizam. Voltando aqui. O primeiro grupo, não precisa ser o grupo do Lucas, né? Eu vou dar os 4 temas e vocês vão entrar em um acordo aí ainda agora, para a gente já definir. Um grupo, que seria o primeiro a apresentar, vai trabalhar os conceitos de corrosão, de oxidação-redução, que nós falamos de uma forma mais geral, aqui dentro da parte de corrosão. Potencial de eletrodo, pilha eletroquímica, formas de corrosão, mecanismos básicos de corrosão, meios corrosivos e heterogeneidade, responsáveis pela corrosão eletroquímica. Ou seja, o primeiro grupo vai trabalhar da parte, né, do 1 até o 8. Eu me candidato nisso, professora. Qual é você? Ou quem falou aí foi o Vanderlei. Então, Vanderlei, que vão ficar aí dessa parte 1 até a 8 do livro. Esse é um referencial, viu, Vanderlei? É o livro, mas você pode usar outros materiais também, tá? Então, pode entrar aí no grupo do Vanderlei 4 alunos, que eu já vou anotar aqui hoje. 4 alunos que queiram trabalhar com isso, tem a opção aí de entrar no grupo do Vanderlei. Se não entrar, eu também vou pegar e vou colocar, porque a gente tem que sair já organizar o negócio. Tudo bem? Então, esse é o primeiro grupo. Então, o primeiro grupo é o grupo do Vanderlei e a gente já vai ver a data de apresentação também, tá, Vanderlei? Ok? Primeiro Certo. grupo.
Agora vamos lá. O segundo grupo vai falar sobre corrosão galvânica, corrosão eletrolítica, corrosão seletiva, corrosão induzida, velocidade de corrosão, oxidação e corrosão a temperaturas elevadas e corrosão associada a solicitações mecânicas. Ou seja, o segundo grupo vai trabalhar do 9 até o 15. Quem é? Breno, Pode ser o meu, Matheus ou professor. Lucas? Breno, então, do 9 até o 15. Esse é o segundo grupo. Certo? O terceiro grupo vai trabalhar capítulo 16, 17. Só um minutinho aqui. É. 16 e 17. Pode ser o meu, professor. Só um minutinho que eu não terminei, não. 18 e 19. Então, na verdade, vai ser do 16 até o 19. Quem falou? Foi o? É o Lucas, professor. Lucas. Então, É porque eu li pelo artigo, eu achei que a gente ia fazer por lá, aí era o que eu queria, que era os métodos para evitar a corrosão. Começa aqui, né, Lucas? Mas o que vai fechar mais métodos de corrosão é o último. Você quer o último? Não pode ser esse mesmo, professor. Que aqui você vai falar um pouco ainda da ação corrosiva, da questão da água. Aí aqui, ó, você vai só começar falando dos inibidores de corrosão. E, né, que eu falei eu falei até o 19, né? E o 20, né? E o 20. Aí o 21, 22, 23, 24, 25, 26 é que vai trabalhar propriamente os métodos para controle da corrosão. Qual grupo que você quer? Não pode ser o terceiro o 21. mesmo. Terceiro? O terceiro, então, ele começa do 16 e vai até o 20. Professora, então, aí esse livro está lá no Moodle, 16 né? 16 até o 20. Hã? Esse livro só tá disponível lá no Moodle, né? Está lá no Moodle. Tá lá no Moodle. 16 até o 20. E o último grupo, que não foi o Matheus. Matheus, você ficou aí do 21 até o 26. Ok, professora. 26. É o quarto grupo. Pessoal, é grande? É muita coisa? Mas aqui a gente faz uma forma, né? Você vai tentar sintetizar isso nos slides, onde nós vamos distribuir agora os dias. Quem está com o calendário aí para a gente ter uma noção de calendário? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um calendário aqui, só um minutinho. Calendário. Acabei de abrir aqui. Abriu? Confere aí para mim, então, Salomão. Sim. Primeiro grupo seria na próxima semana, quarta-feira. Quarta-feira dá que dia? 10. Dia 10 do 3. Dia 10 de março. Quarta-feira, né? Sim. Nós temos o primeiro horário, que começa às 7. Vocês têm o segundo horário, quarta-feira? Pera lá, o segundo horário que a senhora fala começando Tem, professora. É o normal. 45. Começa que horas assim? 8 e? 45. Temos aulas de A. Então a gente começa às 7 e vocês já têm uma aula às 8h45, né? Isso. Então, assim, eu vou dizer para vocês que nós vamos até às 8h40. Tá ok? Combinado? Beleza. Tá?
Então, a gente vai tentar aqui começar às 7 horas em ponto, né? Que a gente não pode começar às 6h30, mas a gente vai até às 8h40. Tá? Professora, Então, Oi, pode falar. na quarta-feira a gente não pode passar muito do horário não, porque senão o professor faz chamada do começo da aula. Aí a gente perde a Pois é, chamada. mas 8h35, podemos? Porque aí vocês têm 10 minutos para acessar outra aula. Beleza. Certo? Então, ó, porque é já para estipular para vocês terem uma ideia, né? Então, das 7, vocês têm aí até as 8 horas para fazer a apresentação. Vocês têm 1 hora para apresentar. E aí a gente entra com as observações, e aí normalmente a gente demora um pouco para fazer essas observações. E eu, mais ou menos, aí uns 30 minutos para eu poder fechar a apresentação de vocês, certo? Apesar que quem ficou com a primeira parte aí, nós já fizemos essa introdução bem básica. Aqui a gente entra agora propriamente dentro do tema corrosão mais específico. A gente hoje começou a falar um pouquinho de uma forma bem sutil, né? Então, vocês entram e aí a gente faz o reforço. Tudo bem? Então, é o grupo do Vanderlei. Ok, Vanderlei? Tá ok para quarta-feira? Quem é que está no grupo do Vanderlei? Vocês já entraram aí no grupo do seu colega? Precisam aí de mais 3 colegas. Já tem 3 colegas aí, Vanderlei? Tá fechado? Uai, a Bruna falou que vai fazer parte do meu e eu tô aguardando os demais participantes. Demais participantes, vocês precisam entrar no grupo, porque senão, no grupo do Vanderlei tem que ter 4 integrantes no mínimo. Tá ok? Pessoal, só voltando aqui, a nota é individual. Vamos supor, o Vanderlei fez a apresentação dele, tirou 10. O colega X fez a apresentação dele, tirou 2. Isso pode acontecer. Certo? Então, todo mundo tem que fazer. Não é só o representante, não. Bom, então, combinado para quarta-feira, dia 10/3. Quinta-feira, que a gente tem essa aula aqui, é o segundo grupo. Breno, das 7 horas também até as 8h35. Combinado? Combinado, professora. Já tem os 4 integrantes do seu grupo? Pode falar. Eu acabei de obter os 4 integrantes aqui, só que contando comigo. Pode ser? Isso, pode ser. Exatamente, Okay. isso mesmo. Aí, no caso, mínimo. Aí, se tiver alguém que não está aqui hoje, quiser entrar no seu grupo, pode também. Tá, joia. Os meus participantes de agora são Eduarda, o Matheus, Bruna e eu. Tá, ok. Aí, na sua apresentação, eu já anoto todos os participantes, que provavelmente vai aparecer mais algum aí que talvez não esteja na sala de aula hoje. Né? Breno, então, também, no mínimo 4 participantes do seu grupo, e ficou para quinta-feira, então, dia 11/3, às 7 horas. Combinado? Combinado, professor. Até agora só o Matheus Sena que se manifestou para participar do meu grupo. Aí, se alguém quiser entrar no grupo... O pessoal que está em sala aí tem que entrar no grupo aí do Breno, porque senão vocês vão ficar sem grupo. Porque um grupo, se tiver grupo aí, por exemplo, um com 2 e o outro com 8, isso não pode acontecer. Então, por isso que eu estou colocando, mínimo são 4. E vocês não podem entrar todo mundo num grupo só, senão eu vou retirar lá do grupo. Tá certo? Então, enquanto eu vou ver os outros horários, o pessoal aí se candidata no grupo do Breno aí, que é do capítulo 9 ao 15. Aí vamos para o terceiro grupo, é o grupo do Lucas. Professor, nós temos aula... integrante. Quem que é o seu, Lucas? Então a gente vai ter que tirar a gente daí. Tem 4. Tem 4 aí? Então não pode entrar mais ninguém que está aqui na sala hoje. Acabou. Fechou o seu grupo. Certo? É o terceiro grupo, é o grupo do Lucas, que é do capítulo 16 ao 20. Esse grupo vai trabalhar então, a gente tem aula quarta, quinta
No sábado é reposição, não é? Sábado, Era isso mesmo que eu ia comentando com a senhora. Dia 13 é reposição, de quarta-feira. reposição, de quarta-feira. Então, a gente vai começar às 7 horas no sábado. Tudo bem? Beleza, professora. E Beleza. vamos também até às 8h35. Mesmo horário, né? Das 7 às 8h35. Sábado, então, é dia 13, né? 13/4. E aí, o último grupo, que é o quarto grupo, a gente vai para outra quarta-feira, que vai Dia ser que dia? Não, 17. dia 17. Das 7 horas até às 8h35. Pode ser? Matheus, é o grupo do Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, professora. Já tem quantos integrantes aí no seu grupo, Matheus? Contando comigo, tem 4. Tem 4. Então, o grupo do Matheus está fechado, o grupo do Vanderlei está fechado e o grupo do Lucas está fechado. Quem está faltando integrante aí é o grupo do Breno. É isso, Breno? Já chegou os integrantes aí ou não? Eu mandei lá no grupo, eu tô esperando responder. Pessoal, vocês têm que entrar no grupo do Breno agora. Quem está aqui na sala que não está em grupo ainda, por favor, entra no grupo do Breno, que é do capítulo 9 ao capítulo 15. Porque no dia da apresentação eu tenho que ter no mínimo 4 alunos em cada grupo. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal, da proposta ou não? Deixa eu baixar a lista de presença aqui, que eu já fui muito, né? Não, professora. Não? Então é o seguinte, né? Pode falar, Vanderlei. Você que é o primeiro do grupo aí. No caso, o meu grupo é do 1 ao 8, certo? Isso, certo. Ok, então, obrigado. Do 1 ao 8. Tem uns que têm maior quantidade de capítulo, outros têm menor. Só que é pelo grau de facilidade também no conteúdo. Assim, não tem, vocês vão ter que passar por todos os capítulos, pegando, né, ali aquilo que vocês acharem essencial. Como vocês têm 4 grupos, vocês dividem partes. Você vai ficar com essa parte, você vai ficar com essa, você vai ficar com essa. Certo? Aí, por isso que tem um coordenador. Você é o coordenador que vai dividir tópicos ou capítulos, dependendo do que vocês acharem. Tem aluno tem grupo que, assim, um apresenta uma parte, outro apresenta outra. Tem outros que dividem por capítulo. E aí, quer dizer, a metodologia é de vocês. Mas o importante é que você tenta discorrer sobre todo o conteúdo de uma forma mais sintética possível também, porque é muita coisa, é muito conteúdo para falar em 1 hora. Entendeu? Então, ali você vai falar e aonde que eu achar que precisava ter um complemento, eu vou entrar fazendo complemento dentro das necessidades do tema corrosão. A gente não vai sair daqui perito em corrosão. A gente vai sair entendendo os processos, o que é corrosão de uma forma, né, voltada para a engenharia, os meios corrosivos, as formas de corrosão, os mecanismos de corrosão e como propor caminhos para minimizar a corrosão. É essa a ideia que a gente tem que sair daqui. Tudo bem? Sim. Professora, Sim, pode falar. é preferível uma apresentação em slides ou somente oral já seria bom? É preferível uma apresentação em slide. Tá bem. Obrigado. Certo? Assim, você pode trazer partes do livro aqui, discutir sem problema, né? Mas, assim, você pode buscar outros materiais também. Você tem um livro como norte, mas você não precisa usar só o livro, não. Mas eu acho que se você fizer os slides, como é seminário, o slide, ele ajuda. Né? Ele não é uma aula, ele é um seminário.
E aí, logicamente, eu vou pegar o seu seminário depois e a gente vem fazendo algumas ponderações, se necessário for. Tudo bem? Beleza. Beleza. Beleza? Então, por hoje é só. Estão todos dispensados. Bom trabalho para vocês. E não sei se vocês já viram, está liberado também lá uma lista de atividades para pontuação, né, da plataforma Moodle lá no Teams. Vocês já viram isso? Vi sim, professor. Sim. Ela fecha no dia 17. Então, né, tentem fazer, porque depois que fecha, tem aluno que está entrando em contato comigo, mas aí já perdeu o prazo, aí não tem como disponibilizar. Tá ok? Professora, Sim. o formato de avaliação da senhora vai ser por meio desses dois seminários, daquele que já foi apresentado, desse e dessas duas listas somente? Isso. Aí, se o aluno não atingir, aí a gente tem uma avaliação final. Entendi. Entendeu? Então, aí depois que a gente finalizar essas apresentações, aí a gente faz, então, fecha com vocês, né, as notas, e depois disso a gente vem na questão da avaliação final, caso o aluno não tenha atingido. Por isso que é importante, esse seminário, eu considero ele representa mais de 50% da sua nota no semestre. Então, é um trabalho que realmente depende de uma dedicação. Quem fala, eu estou muito atarefado, mas aqui também, né, eu sei que vocês têm as outras disciplinas, mas agora esse ponto aqui dessa disciplina, ele é primordial também. Tá? Então, dediquem a isso, porque aqui, né, é que está o mais importante da disciplina de Química para a engenharia. Se fosse presencial, normalmente a gente tirava aí 2 meses para fazer discussão disso aqui. Mas aqui o online ele está um pouco mais complicado. Mas a gente está tentando se adequar. Porque a gente vai para o laboratório, os alunos montam experimentos de corrosão, então era uma coisa mais didática, né? Mas também trabalhávamos nessa forma, nesse formato de seminários. Tá? Então, as nossas adaptações para que a gente não tenha tantas perdas. Ok, pessoal? Então, se não tem mais nada, a gente vai parar a nossa gravação por aqui. Parando a gravação.